Hoje mais cedo eu fiz uma call com a gestora de tráfego de um dos projetos de infoproduto que a gente toca. Basicamente, a gente está num processo agora de validação em escala do perpétuo, está bem inicial, mas já tem, a gente validou, na verdade, um funil, já está vendendo, está com ROAS, não está idealmente ainda, mas parte da validação, né, parte das estruturas que a gente usou, estão com o retorno que a gente precisa sobre o investimento. Então, a gente tem um pouco mais de espaço agora para começar a escalar. Mas o que foi importante dessa call, a primeira coisa é que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escalar com tráfego pago. Então eu fico bem animado quando a gente começa a codar alguma estrutura e começa a ver os resultados e a gente começa a poder brincar com as campanhas e assim por diante. Então eu fiz essa call hoje justamente para fazer uma análise junto com a gestora para a gente tomar algumas decisões do que a gente iria fazer. O ponto importante de tudo que a gente concluiu que a mentalidade para testar, né, um funil, ela é uma e a mentalidade para escalar é outra. O que eu estou falando disso tudo? Basicamente, quando a gente vai testar, a gente coloca uma verba específica que a gente vai usar para essa fase de teste, buscando validar a estrutura de campanha, orçamento, conjuntos, anúncios e assim por diante, né? Só que, a partir do momento que a gente começou a coletar os dados e começou a ter o retorno que a gente quer em algumas estruturas, a gente tem algumas coisas já validadas que a gente pode usar para começar a escalar. Esse é o resumo da história. Um dos erros que a gente estava cometendo por uma falta de alinhamento, né, foi basicamente o fato de que ela estava com a mesma mentalidade de teste para escala e a coisa não funciona. Então, o resumo da história é que a partir do momento que a gente validou, a gente precisa parar de pensar em verba e começar a pensar em ROAS. Porque a verba que a gente define inicialmente é para teste. Só que depois que a gente tem o teste e sabe o quanto que a gente precisa de ROAS mínimo, a gente tem que só colocar o máximo de dinheiro possível para faturar o máximo possível, mantendo a saúde do negócio. Então a gente para de pensar em orçamento. O orçamento não importa mais. O que a gente tem que pensar é como que a gente extrai o máximo desse funil, né? E para extrair o máximo, obviamente, a gente precisa começar a abordar de uma forma diferente, porque agora que a gente tem as coisas já, algumas coisas já validadas, a gente consegue pensar em novas estruturas de campanha, novos testes, a gente consegue fazer muito mais testes de anúncio, muito mais testes de público, muito mais testes de página, e obviamente isso tudo vai demandando mais verba. Mas como a gente já tem coisas validadas, a coisa mais óbvia a se fazer é pegar o que está validado e começar a colocar mais dinheiro nisso, né? E testar novas estruturas de campanha, novas verbas e assim por diante, com o que já está validado e testar novas coisas também novas, né? Eu falei novas coisas também novas, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então, nesse momento de agora, o que aconteceu? Tinham coisas que estavam desligadas, que estavam com retorno acima do que é o ideal, porque ela estava segurando por conta da verba. Porque ela estava pensando que ela tinha que segurar a verba, manter a verba, na verdade, que a gente setado inicialmente, para a fase de teste. E na verdade não. Agora que a gente tem as coisas validadas, a gente começa a pensar em retorno. Enfim, estou falando isso porque há uns anos atrás eu dei muitas consultorias para muitas operações que basicamente escalavam só com tráfego pago e que investiam consideravelmente muito, né? Desde gente que estava investindo R$ 1.000 por dia, que para um patamar de empresa é muita grana, porque a maioria das pessoas dos negócios nunca vai investir isso, até pessoas que estavam investindo em projetos, estavam investindo R$ 100.000 por dia, né? E aí já é uma outra conversa também quando a gente chega nesse patamar. Mas o resumo da história é que muitos cometiam o mesmo erro que ela estava cometendo. Então a mentalidade tem que mudar, o jeito de abordar as campanhas tem que mudar. Até porque, como agora a gente tem coisas validadas, a gente tem que tentar extrair ao máximo do que aquele funil pode trazer, até porque as coisas funcionam por um certo período de tempo, né? Então a estrutura que a gente está rodando, os anúncios que a gente está rodando agora, as páginas que a gente está rodando agora, elas estão funcionando nesse momento. E pode ser que futuramente, daqui 2 semanas, um mês, um ano, qualquer coisa do tipo, elas não estejam funcionando mais. É muito difícil manter uma mesma estrutura escalando por muito tempo, né? Não é impossível, mas é difícil. Então, o que também a escala nos permite é fazer muito mais teste do que a gente conseguia antes. Porque vamos supor que a gente está investindo, sei lá, R$ 1.000 por dia. E a gente está separando 10% da verba, ou 20% da verba para fazer teste, porque a gente viu que a gente tem espaço para fazer esses testes e ainda manter o ROAS.
Legal, o dia que a gente vai investir em R$ 10.000 por dia, quer dizer que a gente tem muito mais espaço, muito mais verba para testar, né? E a gente está sempre fazendo isso, porque muito do que acontecia também quando eu dava consultoria é que a pessoa validava um negócio, um produto, validava uma estrutura, qualquer coisa do tipo, aí ela só fazia aquilo. E aí, realmente, por um tempo, o faturamento dela, o lucro dela ia escalando. Só que, como eu falei, basicamente, essas estruturas validadas, elas não funcionam por tanto tempo e, dependendo do negócio, elas são muito temporárias mesmo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o negócio de dropshipping, cara, tipo, se você está rodando um produto agora, ele está dando certo, é muito provável que 2 semanas, um mês, não esteja funcionando mais aquela oferta, aquela estrutura, porque basicamente o dropshipping, todo mundo fica copiando todo mundo. Então, é muito fácil saturar um produto, né? Inclusive, todos os cursos praticamente ensinam a como copiar. Então, é um negócio que ele tem que ser muito bem pensado, porque a pessoa ela precisa sim estar sempre escalando o que está dando certo. Mas ela precisa estar sempre aqui embaixo testando com uma verba menor para descobrir novas coisas que vão dar certo para ela também começar a escalar. Porque ela precisa começar a diversificar, né? Mais anúncios, mais conjuntos, mais estruturas, mais produtos validados, justamente para que quando uma coisa parar de funcionar, ela não despenque de faturamento de uma vez. Ela consiga ter uma perenidade na operação. Então, eu cansei de ver gente que estava faturando, sei lá, o cara saiu do zero, achou um produto, achou uma oferta, não sei o que, fez 200 mil no mês, com 30% de margem. Ótimo. Só que o cara não fez o que ele tinha que fazer nesse processo para validar o próximo. Ou o próximo produto, ou a próxima oferta, ou a próxima estrutura, ou o próximo anúncio, assim por diante. E aí, basicamente, no mês seguinte, o cara vai lá e faz 30 mil. Porque ele não fez o dever de casa, ele não fez o básico bem feito, né? Então, é uma coisa basicaça fazer isso. Então, tá escalando, tem que estar testando aqui embaixo de novo. E tá escalando é um ótimo sinal, porque ele nos traz, se você está escalando com um retorno saudável, obviamente a escala só faz sentido se você tiver um retorno saudável, não se escala prejuízo, né? Isso é um outro princípio também. Se se isso estiver acontecendo, quer dizer que você está ganhando dinheiro, né? Quer dizer que a gente está fazendo mais grana. Quer dizer que a gente está fazendo mais faturamento, mas preservando a nossa margem, né? Só que ao mesmo tempo também, a gente tem que estar garantindo o próximo. Próxima oferta, próximo anúncio, assim por diante, como eu disse. Então isso é uma coisa super, super básica, mas que eu já vi tanta gente ignorando e se fudendo mesmo, porque fazia o mesmo um, mesmo um, mesmo um, mesmo um. E o cara não tem perenidade no negócio dele, né? Então, enfim, é o que a gente está buscando fazer hoje, e é o que a gente sempre buscou, né, fazer na verdade, mas essa operação é uma operação um pouco mais recente, ela está nesse processo inicial. E depois a gente vai basicamente fazendo o mesmo processo, só que numa escala maior, não tem muito segredo. Então, a primeira coisa que a gente fez, por exemplo, nesse funil é que a gente descobriu uma página que funcionava, alguns anúncios que funcionavam, dentro de alguns pontos que funcionavam. Legal, vamos colocar mais dinheiro nisso e vamos começar testando algumas outras coisas agora. Uma das coisas que nós vamos começar testando agora é basicamente uma página nova, uma copy diferente, uma proposta um pouco diferente, mesmo produto, mesmo preço. Vamos ver o que vai acontecer. E assim por diante. Então, a partir do momento que a gente testa essa nova página, novos anúncios, novos públicos e descobre novas coisas, a gente seta os próximos testes. Então, não tem muito segredo. E sempre acompanhando, obviamente, todas as fases do funil, as conversões, onde estão os gargalos. Então, por exemplo, nesse funil que a gente está rodando agora, a gente está com um puta gargalo na taxa de carregamento. A página está com carregamento merda. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada, sei lá, X pessoas que clicam no anúncio, tem só uma pequena porcentagem que está caindo na página porque ela está demorando para carregar. Então é uma coisa super simples de resolver, né? Então já tem uma parte do time que está só dedicada a resolver esse problema. Isso resolvendo, as métricas subsequentes do funil, elas vão ficar muito melhores, porque mais gente vai estar chegando na página, mais gente vai começar a chegar no checkout, mais gente vai comprar. Esse é o resumo da história. Enfim, só bora.